nosso programa especial dedicado ao Outubro Rosa. Que mês bonito! Quantas campanhas lindas envolvem esse mês. Mas o Outubro Rosa é um movimento mundial de conscientização sobre o câncer de mama. Durante todo o mês de outubro, reforçamos a importância e a prevenção desse diagnóstico precoce, que afeta milhares de mulheres todos os anos. Cuidar da saúde é um ato de amor. E conhecimento é a nossa maior arma contra esse diagnóstico. Nesse programa, nós vamos conversar com uma convidada especial, também com uma psicóloga, e ouvir histórias de superação. De como você se cuidar faz bem. Como vencer essa situação. Como se transformar, porque prevenir é um gesto que salva a vida. Meu nome é Elisama Brandão, apresentadora desse programa, graduanda em psicologia, e tenho o prazer de estar aqui com essas moças maravilhosas. E eu gostaria de nome e o porquê você está aqui. Meu nome é Silvânia. Estou aqui convidada, né, que agradeço a vocês pelo convite, e falar um pouco da minha superação. Da sua superação. Primeiro, nós te agradecemos imensamente. Não tem palavras para te dizer obrigado, né, por você estar aqui compartilhando suas experiências conosco. E você? Meu nome é Sheila Queiroz, sou psicanalista clínica, educadora emocional e educadora também sobre a sexualidade infantil, contra o abuso sexual de crianças e adolescentes. Que riqueza, né? Essa mesa hoje está. Vamos lá. Não quero dar um ar de pesar nessa nossa conversa. Eu quero dar um ar de satisfação, de alegria por vencer, né? Por estar vencendo. Na verdade, a nossa vida, cada dia é uma luta. Independente da nossa situação de saúde, cada dia é um dia de superação. E eu quero saber, Silvânia, de você, como o diagnóstico dessa enfermidade afetou a sua identidade, sua autoestima, né? Como você se sentiu ao receber esse diagnóstico? Há quanto tempo você recebeu esse diagnóstico também? O primeiro diagnóstico eu recebi há 16 anos atrás, em 2008. Sim. Eu tinha apenas 41 anos e fui diagnosticada com o câncer de mama. Apesar de eu já ter conhecimento naquela época, mas foi um choque. Sim. Foi um choque porque naquele momento que eu recebi, eu pensava só nos meus filhos. Na época, eles estavam pré-adolescentes. Sim. E aí, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, vou morrer. Sim. Não, pode ficar à vontade. Deixa liberar aí. Pode conversar. Pode. Porque é impactante, Sim. não é? É porque falar um pouco da minha história é falar de todas que também passam por isso. Sim. E eu fico muito emocionada Sim. em falar um pouco de mim, Sim. entendeu? Então, eu pensei num momento assim, né? Que tudo ali tinha acabado naquele momento para mim. Mas aí, ao mesmo tempo, eu levantei a cabeça. Sim. E corri atrás. Então, como eu já tinha conhecimento, eu trabalhava em um hospital na época, corri atrás dos médicos e, graças ao Senhor, em pouco tempo, eu já estava operada e fui fazer as outras partes, que era a rádio, a químio. Claro e evidente que não é fácil, passa mil coisas assim na cabeça da gente, você tem planos e, de repente, sua vida muda. E foi o que aconteceu comigo. Eu tinha planos, né, de fazer uma faculdade e outras coisas, e naquele momento tudo sumiu, foi de água abaixo. Então, naquele momento, eu só tinha que pensar em mim, como proceder. E aí fui, fiz o tratamento, tudo direitinho, me aceitei, porque, independente de que seja câncer ou qualquer outra coisa, a gente tem que ter muita fé. E, depois disso, a gente tem que se aceitar. Que a partir do momento que você aceita o que está acontecendo com você, as coisas ficam mais leves. Bem mais leves. Não é dizer que tudo vai ser fácil, não. Não é nada fácil. Também vai de pessoa para pessoa, porque nesse momento a gente precisa de quê? De apoio da família, do marido, dos filhos, e nem todo mundo tem esse apoio.
Eu Sim. mesmo não tive o apoio de todos. Mas eu agradeço muito porque eu sempre fui uma pessoa determinada. Então, eu nunca, tô com isso, vou cruzar os braços. Não, eu sempre corri atrás. Sim. E aí, convivi, né, com ele, tive esse diagnóstico, tratei. E depois disso, eu fiquei sendo acompanhada, né, fazendo exames de rotina. Sim. Mas, acho que a gente tem um propósito aqui, né? Tudo a gente Sim. tem uma caminhada aqui nesse mundo. Há 10 anos depois, ele voltou. E voltou com mais força. Sim. Então, o primeiro foi 2008, o segundo já foi 2018. Sim. E já veio com um diagnóstico mais avançado, com metástase. Sim. E foi o segundo. E isso, para mim, também foi um choque. Sim. Isso, para mim, foi um choque. E também achei que tudo estava perdido, né? Mas depois eu olhei para trás e disse, oh, Deus, se eu cheguei até aqui, é porque o Senhor tem propósito. E aí eu fui cuidar. Mais uma vez, corri atrás, em pouco tempo, aí eu já operada e fazendo tudo de novo. Mas dessa vez foi mais um pouquinho difícil, né? Porque já mexeu com peso, com psicológico e outras coisas. Sim. Então, Sheila, como é que pode fortalecer a autoestima e a confiança de alguém que recebe esse diagnóstico? Sim, quero de antemão já agradecer, né, pelo testemunho dela, depoimento. Parabéns, você é uma vencedora, certo? Isso é maravilhoso. Quanto você foi forte, resiliente, né? Você ficou triste, que é natural receber um diagnóstico. A tristeza vai bater, a raiva vai bater, o medo vai bater. Tudo bem, aceita esses sentimentos. Mas também você não parou, você seguiu, você avançou. E mesmo você estando na área da saúde, você foi impactada. Sim. Né? Você já ouviu casos lá onde você estava, mas quando é com a gente, é diferente, né? A gente acha que eu sou super-heroína, super-herói, não, estou blindada. Não, todos nós estamos propício às doenças. Sim. E essas doenças são as doenças emocionais. Então, a gente precisa parar, observar a gente, cuidar, né? Quando você recebeu o diagnóstico, você parou tudo e olhou somente para você. Mas a sua mente também se preocupou. E agora, os meus filhos, o que é que eu vou fazer? Eu vou morrer. E você não se conformou. Não, eu vou atrás da medicina, eu vou me operar. Foi cada passo difícil, mas você não parou, você não desistiu. Isso é maravilhoso. O seu depoimento fortalece outras mulheres que recebem o diagnóstico para ter essa rede de apoio. Então, hoje você ajuda outras mulheres. Hoje você consegue levar uma palavra de ânimo. É um legado, né? Uma palavra de encorajamento. Quando você fala, sim, eu tenho uma missão, eu tenho um propósito de vida. O câncer chegou, ele veio, mas você venceu. Todos eles. Porque você realmente tem um propósito de vida. Deus te escolheu como uma missão aí que você tem para levar essa palavra. Então, o que ela falou é muito importante. A aceitação. Eu preciso aceitar. É difícil? Não é fácil esse diagnóstico. E ter a rede de apoio. O quanto é importante estar o marido ali do lado apoiando, a família, os filhos, todo mundo ali. Mas, às vezes, eles não sabem. Como apoiar? Como apoiar? O que é que eu vou fazer com a minha mulher? O que é que eu vou fazer com minha mãe? Eu não sei, eu não tenho conhecimento. Isso. Então, a família, ela precisa se unir, buscar também ajuda para poder contribuir com a pessoa que tem um diagnóstico. Sim. Todos precisam de ajuda. E aí, a pergunta que eu lhe faço é o seguinte. Você disse que tinha uma ideia, um desejo de fazer uma faculdade e você mudou. As suas prioridades, a partir daquele momento, quais foram? Bom, no momento que eu tive o diagnóstico, a minha prioridade foi cuidar, né? Não se entregar. Eu sabia que, a partir daquele momento, eu ia pisar num outro mundo, ia ser um território estranho, mas Sim. que, com o tempo, eu ia me aperfeiçoar. E na estabilidade de meus filhos, porque como eles estavam no pré-adolescente e eu sou mãe e pai deles. Sim. Né? E eu pensei muito nisso. Mas, graças a Deus, eu soube
equilibrar tudo. Sim. Entendeu? Fui operada, continuei, né? Depois de tudo que aconteceu, daqueles momentos difíceis que são as químias e as rádios, são os momentos mais difíceis que a gente passa. E com o passar, a gente também, não é que a gente queira, é da própria doença, a gente entra no quadro de depressão. Sim. Eu já tenho um quadro de ansiedade. E com o tratamento isso ficou ainda mais evidente, né? Isso. E tem o quadro de depressão. Então, infelizmente, a gente está no século XXI. Sim. Mas tem pessoas que acham que uma pessoa que tem depressão ou tem um transtorno de ansiedade é manha. Sim. Mas só sabe quem passa. Quem passa. Entendeu? Então, muitas mulheres como eu, que hoje está enfrentando, ou que muitas, graças ao Senhor, estão curadas, mas muitas foram abandonadas pelo seu parceiro. Sim. Infelizmente, não é todas que têm aquele acolhimento do familiar. A maioria, infelizmente, são abandonadas pelos seus parceiros. Filhos não entendem, muitos porque realmente não sabem. Outros porque, mesmo que não entenda, mas está ali, está vendo o sofrimento da sua mãe, ou da sua tia, né? Então, vai de pessoa para pessoa. Então, é muito difícil lidar com a humanidade em questão disso. Nós que estamos passando por isso, a gente enfrenta muito tabu. Sim. Muitas pedras no meio do caminho. Eu falando por mim e por algumas que eu acompanho também, que são minhas amigas que estão no mesmo problema que eu me encontro, a gente encontra muitos não. Sim. A gente encontra dificuldades para resolver algumas coisas. Então, eu tenho um Instagram que do meu jeito, eu passo palavras assim de motivação para outras pessoas que não desistam. Ou porque estão com problemas, ou porque estão doentes, não importa. De tudo isso é que a gente não pode desistir. Sim. Que a gente tem um Deus que ele está o tempo todo do nosso lado. Então, a gente tem que segurar na fé que a gente tem. Sim. E não desistir, e persistir. Porque nem todo mundo vai ter o apoio ou o suporte emocional. Eu creio que, para quem está ao lado, sofre também muito. Muito. Não é verdade? Porque eu sou esposa, ou eu sou mãe, ou eu sou filha, né, daquela pessoa que recebeu o diagnóstico. Vai ser sofrido para mim. Mas faltam campanhas de conscientização para essas pessoas entenderem que é um processo árduo, mas eu acho que morre mais gente de trânsito do que de câncer de mama. Morre mais gente no trânsito do que câncer de mama. Por que eu não posso segurar na mão dessa pessoa para ajudá-la a atravessar aquele momento difícil? Sim. Não é verdade? Eu conheço uma pessoa que ela foi abandonada no meio do tratamento. Olha que meu Deus, que absurdo, né? Que sofrimento para ela, que já estava passando pelo problema. No momento mais delicado da vida dela, que ela queria ali só um suporte. Né? E a pessoa não conseguiu, não estava preparado, né? É muito sério, esse é um assunto muito sério. E aí eu lhe pergunto, você teve sentimento de raiva, de tristeza, de negação quando recebeu o diagnóstico? Você teve mais esses sentimentos na primeira vez ou agora? Não, da primeira vez eu fiquei triste. E como eu falei, eu pensei muito nos meus filhos. Sim. No segundo diagnóstico, eu também fiquei surpresa, porque quem me acompanha até hoje de médicos, ficaram surpresos, como eu. Uhum. E de raiva, não. Mas, assim, eu cheguei até mesmo a me perguntar, meu Deus, por quê? Por que de novo? Por que eu tenho que passar por isso? Mas depois eu mesmo parei, e não vou mentir, eu me ajoelhei no meu quarto, olhei para cima e disse, Senhor, a gente está aqui de passagem. Então, para todos nós que estamos nesse mundo, o Senhor tem um propósito. E eu já entendi que o meu propósito é passar por tudo isso e passar para as pessoas que o câncer não é um bicho-papão. Sim. Mas ele é uma doença difícil, mas, ao mesmo tempo, ele traz experiência. A gente passa a valorizar mais a vida. Passa a valorizar mais a si mesmo, a se amar mais, a se cuidar mais. Não quero dizer que a maioria que tem esse diagnóstico não se cuide. Não, se cuida, mas tem muitas que não. Eu mesmo, todos os diagnósticos que eu tive, né,
tudo foi precoce. Porque eu me cuidava bem antes de eu saber que estava com câncer. Sim. Então, todo ano, na época que eu trabalhava, chegava o mês de novembro, dezembro, eu já fazia meus exames, sabe? Eu já fazia os exames periódicos. E foi através desses exames que eu descobri todos. O primeiro, o segundo foi descoberto porque também já tendo acompanhamento. O terceiro também, né? Porque nesse meio tempo de 2018 que eu descobri o segundo, 2 anos depois, aí veio o terceiro, porque todos que apareceram até agora têm a ver com o primeiro. Sim. Então, hoje está como metástase. Mas é como eu quero explicar assim, que muita gente acha que metástase é aquele quadro que a pessoa vai morrer. Sim, Não. não. A gente convive com a metástase. Então, eu estou num grau de metástase que eu posso sobreviver com ele. Entendeu? Então, o meu tratamento é um tratamento contínuo. Sim. Sabe? É um tratamento contínuo, é cansativo. Muitas vezes eu já senti vontade de chutar o balde. Não, mulher, não faça isso, não. Eu já senti. Mas- Eu já senti. Mas, quando eu olho para trás e eu vejo as minhas redes sociais que eu escrevo, Sim. e aí eu olho e digo, Senhor, eu não sei de onde eu tirei essas palavras, que eu não tiro de nada, é do meu coração. Sim. E quando eu começo a reler tudo, eu vejo o quanto é maravilhoso a gente estar aqui, a gente poder lutar, a gente poder mostrar para as pessoas que tudo a gente pode vencer. Sim. Entendeu? E eu tenho essa garra comigo. Pode vir quantos forem. Eu estou aqui para lutar e para vencer e para mostrar às pessoas que o câncer tem cura. Tem. Que a gente pode ter uma vida normal como qualquer pessoa. Eu tenho uma vida normal como qualquer pessoa. As pessoas olham para mim, se eu não falar nada, acham que eu não tenho nada. Realmente, eu não tenho nada. Eu trato de um procedimento, que infelizmente é contínuo, mas eu não passo para as pessoas assim que eu estou doente. Eu não estou doente. Sim. Eu sou uma pessoa normal como qualquer Sim, outra. Agora, sim. sim, eu faço a diferença. Entendeu? Se eu já me cuidava, eu me cuido mais ainda. Cuida mais. Entendeu? É. Então, isso me deixa feliz. Eu escuto das pessoas com quem eu fiz amizade, que está nesse mesmo patamar comigo, que elas olham para mim e dizem assim, Silvânia, eu me espelho muito em você. Você é uma pessoa que motiva a gente. Quantas vezes, meu Deus, eu pensei em desistir. Isso são as pessoas que eu fiz amizade que estão fazendo o tratamento de câncer. Hoje mesmo, depois, eu recebi uma ligação que a pessoa chegou para mim e disse assim, que bom que você aceitou o convite, porque, olha, eu não vou mentir, eu me espelho tanto em você, Silvânia, quando você começa a falar da sua superação e do que você ainda vem enfrentando, às vezes, em casa, eu fico reclamando, mas depois eu olho e digo assim, meu Deus, eu tenho uma pessoa que ela está sempre para cima, está sempre passando uma palavra de motivação para a gente. Por que eu vou desistir? Por que eu vou ficar reclamando? Não, aí ela parte para a briga também. Aí eu disse, minha filha, muito obrigado, mas você não tem que se espelhar em mim, você tem que se espelhar em Deus. Primeiramente Deus, e você nunca desistir. E nunca aceita um não. Se você vai hoje e aceita um não hoje, vá amanhã. Uma hora você assiste, uma hora vão dizer sim para você. Para você. Né? Então, o meu segredo é esse, é que eu me cuido mais. Sim. E não desisto. Eu tenho uma vontade muito grande de viver. Coisa linda. É lindo, é né? emocionante, né? Ouvir ela falar. Pronto. Essas situações de medos dos pacientes com relação ao futuro, após receber o diagnóstico, são comuns. Sim. Como você pode ajudar a esses pacientes a terem esperança, não é? Esperança. Porque eu segui uma moça no Instagram que ela dizia assim, gente, eu só tenho um diagnóstico. Eu só tenho isso. O que eu vou fazer com ele depende de mim. Ela dizia isso. E é muito interessante você ouvir também aqui pessoalmente, né? É um diagnóstico, mas você consegue viver normalmente, se cuidando, mas você consegue viver. Só que tem pessoas que elas não têm essa força, não é? Como você pode ajudar? É como a Silvana falou, tem que aceitar. Vai chorar, vai doer, vai sofrer, mas ela não desistiu. E as mulheres precisam ouvir o que Silvana falou,
não desista. O diagnóstico, ele não é sentença de morte. Sim. Você tem que reagir. Chore, grite, esperneie mesmo. Sinta todo... Até para liberar, É, né, as precisa emoções. ter esse tirar de dentro de você essas emoções, esses sentimentos negativos, mas não desista. Vá atrás, se cuide, se observe, né? Não pare, busque ajuda. Todo tipo de ajuda que vier é É bem-vinda. bem-vinda. Né, o Instagram dela, depois passa o endereço pra gente, né? Sim. Olha o que ela escreve, ela mesma se emociona. Porque de onde eu tirei essas palavras? Foi do coração. E aí a gente precisa realmente se validar, se amar, olhar mais para dentro. E esses maridos que abandonam, que deixam, eles também precisam de um olhar, de uma atenção, porque eles vão adoecer também. Sim. Vai ter um momento que eles vão ficar doentes. E essas mulheres fortes, resistentes, que passaram por câncer, que passaram por desafios, dificuldades, essas mulheres vão estender a mão para ajudar esses maridos. E agora uma coisa interessante. Quem foi o seu maior suporte? Deus, em primeiro lugar, pelo que você já nos disse aqui, mas próximo a você, quem foi o seu maior suporte? Ou onde você buscou a sua maior força? Bom, a minha força eu busquei primeiramente em Deus. Sim. Eu tive vários suportes. Eu tive suportes da minha mãe, eu tive suporte das colegas que eu trabalhei com elas no hospital, tanto de um hospital como do outro. Elas todas chegaram junto. Sim. E também do jeito deles, mas dos meus irmãos, né? Uhum. Tem uma irmã que ela é muito próxima, que sempre que eu preciso, ela chega junto. Então, o meu suporte maior, eu posso dizer que é de Deus. Sim. O restante foi complemento que Deus Sim. usou aquelas pessoas Para me ajudar, que eu chamo todas elas de anjo. São os anjos vestidos de roupa comum, Sim. que até hoje me ajudam. De uma certa forma, elas me ajudam. E eu queria falar uma coisa, o seguinte, que você falou assim sobre a dor, sobre aceitar. Realmente, esse diagnóstico, ele é muito doloroso. E eu aprendi que tudo que eu já passei e que ainda estou enfrentando me serve de experiência. É uma experiência que, enquanto a gente estiver aqui, vai ficar para o resto da vida. É uma experiência que eu passo para as pessoas, que, por mais dolorido que seja, eu acho que cada dor e cada lágrima que a gente derrama serve de experiência. Você passa a olhar mais para a vida com mais intensidade, você passa a olhar mais para as pessoas com mais amor. Não quer dizer que, antes da doença, eu era uma pessoa difícil. Não. Eu sempre fui uma pessoa assim, eu reconheço que eu sempre gostei de fazer o bem. As dores e as lágrimas derramadas servem de experiência. A gente passa assim, a amar mais, passa a olhar mais para o outro, amar mais as pessoas, entendeu? É uma experiência boa. É como diz assim, é uma experiência boa, mas ruim. Sim. Entendeu? Mas isso serve. É boa, mas dolorosa. Isso, é boa, mas dolorosa. Mas isso é muito bom. Porque ensina a gente o que é o amor. As pessoas pensam que amar é só dizer, eu te amo, é um abraço. Não. O amor é nesse momento que a gente mais precisa Amor das é pessoas. ação. Ação, atitudes. É uma palavra de conforto, que você não possa fazer muita coisa. Mas se você passa uma palavra de conforto que naquele momento aquela pessoa está precisando, isso é muito. Quantas vezes eu não preciso de um abraço? Que alguém me diga, bom dia, Silvânia, como é que você está hoje? Eu gosto. Isso levanta meu autoestima. Sim. E, ao mesmo tempo que eu recebo isso de alguém, eu passo isso também para outras pessoas. Entendeu? Então, é isso que eu sempre passo no meu Instagram, que as pessoas não desistam, que tudo, não é só ter um câncer que é difícil da vida, a vida em si já é difícil. A gente tem que saber como viver, o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que aceitar, entendeu? A gente também não pode baixar a cabeça quando alguém vai chegar para você e lhe criticar, porque nessa parte da oncologia, a gente também é muito criticada.
Olha, eu vou contar uma coisa para vocês aqui. No segundo câncer, uma amiga, ela ficou sabendo que eu tinha passado para ela, assim que eu recebi o diagnóstico. Chorei tudo, mas daquele jeito, né? Vamos Sim. partir. E aí, ela chegou para uma outra pessoa e disse a minha situação. E, para minha surpresa, a pessoa, eu não sei, ela também trabalha no hospital, ela entende. E ela chegou e disse assim para minha amiga, Silvânia está com câncer. Silvânia tem problema de doença. Ela inventa a doença. E quando eu fiquei sabendo disso, me bateu uma tristeza. Mas eu não deixei a tristeza tomar conta. Ao mesmo tempo, eu disse, Senhor, tem pena. Tem de misericórdia dessa pessoa que não sabe o que está dizendo. E, bom, outros dias depois se passaram e eu encontrei. E eu estava carequinha. E aí a pessoa olhou para mim e disse, meu Deus, com aquele olhar de pena, de coitada. Essa mesma pessoa. A pessoa que disse que eu tinha mania de doença. E aí, quando ela veio me abraçar, pode até ter sido egoísmo meu, mas eu não aceitei o abraço e só fiz olhar para ela e disse assim, não tenha pena. Se você puder me ajudar, me ajude com a palavra de conforto, porque eu não morri. E mesmo que chegasse a minha hora, eu não quero que ninguém tenha pena, porque a gente está aqui de passagem. E a pessoa ficou tão sem jeito. E depois disso, ela melhorou bastante. Bastante mesmo, porque a gente tem que saber como falar com alguém que está passando por algum problema, gente. Com certeza. Porque a cabeça da gente, o juízo da gente, ele é desse tamanho. É como uma cabeça de fósforo. Tocou fogo ali, pronto, desaba. Então, a gente tem que saber como falar com o outro, o que dizer. Se não tem nada para dizer, dê só um abraço. Esse é um abraço. Mas não diga, eu estou com pena, ou coitada. Isso arrasa com o paciente. Sim. Ou com qualquer pessoa que esteja passando por algum outro problema. Porque eu estou aqui falando de vocês da doença, do câncer, mas, ao mesmo tempo, eu estou falando em questão de tudo. Sim. Uma pessoa alcoólatra, uma pessoa que se separou do marido e não aceita. Ah, meu Deus, como é que eu vou viver? Então, todo mundo tem problemas. Sim. Todo mundo precisa de um ombro para chorar, de uma mensagem bonita. Quem não precisa? Sim. Não é mesmo? Então, eu passo isso para as pessoas, que independente de qualquer coisa que esteja passando na vida, não desista. Erga a cabeça. Isso. Na verdade. Estamos quase acabando o nosso programa. É porque é muito rápido. É. Mas Tão bom tão ouvir bom, o Silvana. Silvana. É uma bênção, né, Silvânia? Agora você me responde uma coisa, Sheila. O suporte psicológico, a aceitação, isso ajuda no tratamento? Parece uma pergunta óbvia, mas ela não é tão óbvia. Porque você está num processo de um diagnóstico desse. Aí, se você recebe palavras desse nível, né? Ai, coitada, ai, que pena. É adoecedor, não é? É. Deixa a pessoa triste. E aí, como é que esse suporte psicológico ele pode ajudar você a passar por esse problema sem tanto impacto? Gente, a psicologia, ela ajuda você a passar por momentos difíceis. Então, vamos parar com essa resistência com relação à psicologia. Vamos buscar tratamento, porque é muito importante. Sozinho é mais difícil. Me ajuda nisso, Sheila, por favor. Esse suporte é a palavra-chave, né, Silvana? Quando a gente consegue ter esse suporte, é maravilhoso, porque vai ter o equilíbrio dessas Sim. emoções. Porque a pessoa realmente fica desequilibrada vulnerável, achando que é a pior pessoa do mundo, que é castigo, que é pecado, que é isso, que é aquilo. Os pensamentos, eles ficam muito embaralhados, muita confusão na mente. E naquele momento, como Silvana falou, se você não tem o que falar, dá um abraço, me abrace, me coloque no colo. Porque é a única coisa que eu estou precisando nesse momento, é ser amparada, cuidada, amada. Você não sabe o que falar? Me dê um abraço, me abrace. Fique caladinha, não diga nada, mas me abrace, porque é a única coisa que eu preciso. E a pessoa com os recursos internos, como Silvana tirou, força, resiliência, motivação,
ela enfrentou tudo, porque os recursos humanos, esses recursos já estão aí dentro há muito tempo. Ela só fez virar essas chaves e aí ela foi para a vida. Ela está passando por essa situação, mas ela está ali motivando outras mulheres, dando palavras de ânimo, cuidando. E olhe como faz bem. Como é que você está? Está tudo bem com você? Ela gosta disso. E aí ela faz com outras mulheres. E faz o dia diferente, o mês, o ano. E só isso, mais nada, já faz uma grande diferença. Então, esse apoio, esse suporte, é justamente para isso, para o autoconhecimento, você saber quem você é, a mulher valorosa que você é. Não é porque tirou a mama que eu vou deixar de ser Sheila, ou vou deixar de ser Silvana. Não, é apenas a mama. Vou ficar sem a mama, mas eu vou continuar sendo aquela pessoa que eu nasci para ser, com meu propósito, com minha missão de vida e fazer a diferença, né, Silvana? Inclusive, sempre que eu estou junto com as mulheres que estão comigo, assim, no mesmo tratamento, eu digo assim a elas: olha, gente, nós somos estrelas. Nós nascemos para brilhar. E não vai ser um câncer que vai tirar o nosso brilho. Quem nasce para brilhar, até debaixo da terra, ainda continua brilhando. Verdade. Então, elas dizem que gostam muito disso. Mas tem um porém aí no que você falou sobre a psicologia. É o seguinte: tem muitas pessoas que ainda têm esse tabu da psicologia e da psiquiatra. Então, eu faço tratamento com vários médicos. Eu não faço só o tratamento do câncer, porque o câncer em si, ele mexe com toda a sua estrutura. Sim. Então, eu tenho vários médicos que cuidam de mim. Eu tenho um oftalmo, dentista, oncologista, eu tenho o clínico do posto de saúde, eu tenho um ginecologista, eu tenho um cardiologista. Então, eu sempre trato de uma parte do meu corpo. Sim. Entendeu? E, nesse meio tempo, conversando com algumas pessoas que estão nesse tratamento, aí me questionaram: por que você vai tanto para médico? Eu disse: porque o câncer não é só o câncer, ele mexe com toda a nossa estrutura. E muitas dizem assim que psiquiatra é para doido, mas não é. Não é. Eu faço tratamento com os dois. Então, eu tenho um balanceamento tanto da psiquiatria como do psicólogo. Eu faço tratamento com os dois. Então, por isso que eu estou, sabe, levando assim. Eu tenho meus altos e baixos. Sim. Tem tempos que eu estou deprimida, eu choro muito. Eu imagino que está acontecendo coisas que não estão acontecendo. Que não são reais, né? Que não são reais. Eu imagino que estou sendo abandonada, que aquela pessoa não está me dando atenção. Mas não é. São coisas que começam a aparecer na minha mente. Então, eu tenho que... Muitas vezes pode ser até efeito do remédio, sim, não? Da medicação. Das medicações, né? Eu tomo várias medicações. E todas elas são pesadas. São pesadas. São. Então, isso mexe também com o nosso psicológico. Então, é o que eu passo para elas. Gente, psicólogo e psiquiatra ajuda muito também no nosso tratamento, sim, porque a gente não caminha sozinha. Sim. Assim como o profissional também não caminha só. Sim. O profissional, o psicólogo, ele trata da gente, mas já vem o nutricionista, sim, já vem o enfermeiro, já vem o médico, e assim é uma equipe. É uma equipe. Né? É isso que eu passo para elas que vai também. dando todo o suporte para passar mais leve por essa situação, não é? Isso. Então, é isso que eu faço. Eu sou acompanhada por vários. Sim. E um dos médicos que me acompanham, assim, rápido, ele me perguntou assim: hoje eu estou com 16 anos que estou enfrentando essa doença, é um tratamento contínuo. Já é uma vencedora. Sim. São 16 anos. E aí, quando eu estava nos 14 anos, um dos médicos que me acompanha olhou para mim e disse assim: Silvânia, eu gostaria que você me dissesse qual é o seu segredo para você enfrentar essa doença com esse sorriso que você tem, com essa força de vontade que você tem. Porque, depois de tudo, foi descoberto que, sim, o câncer que eu estou enfrentando é um câncer raro, não é genético. É como se o meu organismo fabricasse isso. Sim. Mas, aí eu olhei para ele e disse assim: doutor, primeiro, eu tenho uma fé imensa em Deus. Eu posso até não ser aquela pessoa que anda com a Bíblia debaixo do braço, mas eu tenho muita fé em Deus. Eu não vejo ele, mas eu sinto. Ele fala com a gente de uma certa forma. Então, primeiramente, é a minha fé. E a outra parte é que eu não cuido só do câncer. Eu cuido de tudo. Então, isso também me ajuda, sim, a cuidar de cada parte do meu corpo. Aí ele olhou para mim e disse assim: engraçado, o tipo de câncer que você está enfrentando, eu já tive pacientes de 10 mulheres,
uma tem esse tipo de câncer. E você acredita que dos pacientes que eu tive com esse mesmo diagnóstico que você, já não estão mais aqui? E você já vai fazer 15 anos, isso na época, né? Sim. Há 2 anos atrás. Aí eu disse, pois é, doutor. E outra, doutor, a gente tem que se aceitar. A partir do momento que você aceita, é a melhor coisa. Dói, a gente chora, a gente esperneia, mas a gente está ali na luta. Aí ele disse assim, menina, eu vou passar isso para os meus pacientes, porque você é uma lição de vida. E eu fiquei muito assim, emocionada, né, dele dizer isso. E até hoje, porque hoje eu posso não chegar para uma paciente assim, abraçar, que não vejo todas, mas eu uso o meu Instagram Para fazer esse serviço. para passar essas palavras que às vezes a pessoa quer ouvir. Quem tem meu Instagram, que me acompanha, respondem. Sim. Sabe? Dizem que eu sou uma menina iluminada, que eu sou de Deus. Eu disse, todos nós somos de Deus. Sim. Mas a gente tem que aceitar. Isso não quer dizer que eu E sempre fui aprender, boazinha, né? é aprender e entender o propósito, né? Isso. O câncer de mama é um tipo de câncer mais comum entre as mulheres no Brasil, segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA. Estima-se que 66 mil novos casos sejam diagnosticados no país. A faixa etária, mulheres acima de 40 anos, elas podem ser diagnosticadas. O risco de desenvolver o câncer ele aumenta com a idade, aumenta por conta da obesidade, aumenta por conta da genética. Nós vivemos, na verdade, uma verdadeira roleta russa, Sim. não é? O estilo de vida, os hormônios, mas um diagnóstico precoce, ele faz com que você evite passar por essa situação ou fazer um tratamento mais rápido, não é? Outubro Rosa é esse mês dedicado a essa campanha de conscientização e a gente aqui do podcast terapêutico tem o prazer de dizer assim, mulheres, se cuidem, se toquem, vão atrás do diagnóstico. Por fim, é uma questão de saúde pública Sim. no Brasil? Sim. Mas se você tem consciência, se você tem o diagnóstico, se você pode ter acesso aos tratamentos, isso vai lhe ajudar a não chegar ao fim. Vamos tratar da nossa saúde, vamos tratar da nossa saúde, vamos ter hábitos saudáveis, ações boas que vão nos ajudar a melhorar a saúde das mulheres no Brasil. Nós do podcast terapêutico estamos aqui para tentar trazer mais conhecimento para você. E a gente não pede nada, entrega tanta coisa para você e de troca a gente só pede um like e compartilhe. Que assunto maravilhoso nós tratamos aqui e a gente espera que você espalhe esse vídeo para mais mulheres. É um prazer estar com vocês e até o próximo programa.